Procure pensar. Não seja autômato. Você faz parte da humanidade. É uma peça importante da humanidade. E por menor que seja a sua cultura, você tem um dom de raciocinar. Pense com sua própria cabeça. Procure saber de onde vem e para onde vai. Não viva às cegas. Seja você mesmo. Só você pode descobrir o caminho que lhe convém. Paz profunda.